O Houston Rockets tem 2 títulos na história. Então ele está no patamar de campeões, né? Exato. Mais que isso, é um bicampeonato. Consecutivo. Exatamente. Que hoje em dia é a coisa mais rara ainda, né? Bicampeonato, né? Exato. 94 e 95. Aquela questão, como somos polemistas aqui no Jararacas, né? A gente acaba meio que sucumbindo aos programas baratos aos que cortes. tem por aí, né? Aquela pergunta inevitável. Né? Eu não vou diminuir de forma alguma o Houston Rockets e as conquistas dele. Né? Não, eu acho que Mas, né, sempre tem aquela abordagem, né? Que a temporada 93-94 foi a temporada em que Michael Jordan não atuou. Estava se aventurando no beisebol. Sim. E a temporada 94-95 foi a temporada em que o Michael Jordan voltou na reta final e foi derrotado nos playoffs pelo Orlando Magic. Então, Houston ganhou dos Knicks em 94, 4-3, e em 95 ganhou do Orlando no varrida por 4-0. Bicampeonato. Mas sempre vai ter essa mala, que vai falar, e o Michael Jordan? Sempre vai ter alguém que vai falar, se o Michael Jordan não tivesse aposentado naquele momento, os Bulls teriam conquistado mais 2 títulos e o Houston Rockets fatalmente estaria ainda numa lista de equipes sem conquistas. São você 10 está hoje. Em qual você quer elencar rapidamente? Não, aqui eu tenho as 10 equipes sem título. Você está em qual lado? Eu estou ao lado de... Cara, Chicago Bulls nunca pegou um time com um pivô da grandeza e da qualidade individual. Em finais, não. Em finais, não. Os times sem títulos ainda, ó. Na ordem alfabética. Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Phoenix Suns e Utah Jazz. O Indiana tem da ABA, né? Nos anos 70, títulos da O Houston ABA. eu acho que teria o título. O Houston, assim, a história do Houston é de uma superação gigantesca. Porque no segundo ano, o Houston é o 6º cabeça de chave no Oeste. Nesse ano que o Michael Jordan volta, que é a final que eles varrem o Orlando Magic, a gente até já tratou aqui em outro episódio especial o quanto foi, em nosso episódio de abertura também, o quanto foi traumático para o Orlando Magic, para a franquia até hoje, que ainda não tem um título, você perder aquele jogo 1 para o Houston Rockets com os 4 lances livres do Nick Anderson. Mas em finais, a era Jordan, eu sou contra, eu não acho que o Jordan... Óbvio que o Chicago poderia ser campeão, poderia, é o se. Agora, que o Houston Rockets tinha um time gabaritado para bater de frente com o Chicago, tinha. Você tem que fazer eu faço o seguinte exercício sempre. Seria um adversário mais difícil que o Portland e o Phoenix? Seria. Para mim seria. Então, eu faço o seguinte exercício. Primeiros jogos da época, se você for pegar os confrontos de 93, antes do Michael Jordan se migrar para o beisebol, eram confrontos bem equilibrados e com 2 aspectos bem definidos. O Michael Jordan, o cara em casa vai falar, o Jordan levaria vantagem como ele levou, para cima de todos os times que ele enfrentou. Nunca jogou um jogo 7, jogou 6 finais, ganhou as 6 finais. Sim, mas o Houston tinha uma ótima defesa, mas o Jordan levaria vantagem. Chicago não tinha ninguém para parar o Olajuwon. Chicago, quando teve dificuldade, encontrou um Shaquille O'Neal dominante, o Shaq destruiu o garrafão. Então, assim, teve o jogo que nós fizemos clássico, que é a maior pontuação do Jordan na história, sem ser aqueles 69 pontos de playoff, os 64 pontos contra uma triple overtime contra o Orlando Magic do Shaq, que o Shaq sozinho ele fez mais pontos e rebotes do que todos os pivôs do Chicago combinados. No leste, o Chicago Bulls venceu constantemente, só perdeu quando não tinha Michael Jordan e Pat Ewing. Aqui o Olajuwon é muito maior e melhor que Pat Ewing? Eu acho. Muito mais completo. Mais completo. Mais completo. Defensivamente, melhor, muito mais. Mas é muito? Não muito mais, mas mais completo. E eu acho que ele é um cara... O Pat Ewing, ele queria ser estrela. O Olajuwon, ele é um cara que tinha a mentalidade... O Olajuwon é até legal quando começa essa overdose da bola de 3, que ele fala assim, quem me dera se eu pudesse chutar mais de longe, se eu pudesse ter... Porque o Olajuwon, ele era um armador num corpo de pivô. Ele era de um QI altíssimo, eu acho que ele era mais jogador. O Pat Ewing, ele sim, tem uma carreira ganha um título universitário importantíssimo. Ganha não, perde. Ganha, perde. Ganha e perde. Ele ganha e perde, né? Exatamente. Mas eu acho que o Houston Rockets tinha armas melhores para sufocar o Chicago numa série de 7. Para Vila Nova, exatamente. Em 85, Georgetown contra... Exatamente. Mas vamos recapitular aqui. Vamos recapitular, é importante. Sim. Finais de 91.
Quem era o pivô dos Lakers contra o Chicago? Vlad Divac. Não era novo. mais o carinha do Jabá. Sim, novo. Tinha aposentado. E novo, um estrangeiro. Sem Tinha como reserva o Sam Perkins, mas não era o pivôzão. Mas assim, sem o respeito do adversário. 92, o falecido Kevin Duckworth. Que era eu e você juntos, assim, já em 92. Já Mas era não era um bem... super pivô. Não era um super pivô. 93 era Charles Barkley, era pivô, mas o titular lá era o West, era o Mark West. Ou o Oliver Miller, o Pig Miller. Cara Oliver grandão Miller. também. Não Era a super pivô. referência do time. Seria o Olajuwon ali. 96, 97, 98, a mais do mesmo. A estrela era o Karl Ostertag. Malone. E o Era o pivô- Shawn Kemp. Era Gary Payton. Burkowski. Nunca o pivô foi referência. Em Houston, a referência era o Olajuwon, que era genial. Pra você, isso que é o grande elemento pra falar, não, mesmo sem o Jordan, o Houston... Teria chances. Chance teria. Teria. Mas tem gente que crava. Não dá pra cravar. Não pode cravar, porque é um desrespeito com o que era o Houston. O segundo time, então, além do Akeem Olajuwon, tinha o Clyde Drexler. Exato. Se juntou a equipe na temporada. O Vernon Maxwell, que era Maxwell titular jogou no muito primeiro ano. Kenny Smith O Vernon também Maxwell é um muito dos bem. melhores defensores do Michael Jordan em todos os tempos. O Michael Jordan cita sempre nas reportagens Joe Dumars, Sidney Moncrief, Alvin Robertson, Vernon Maxwell e Gary Payton. São os 5 armadores que ele sempre fala que traziam dificuldades para o jogo dele, pela intensidade. O Vernon Maxwell até viralizou recente falando que ele preferia marcar o Michael Jordan do que o Drazen Petrovic, por exemplo. Que tem o melhor jogo do Drazen Petrovic na história da NBA é um jogo contra o Houston Rockets, em que o Vernon Maxwell fala, cara, eu xingava o cara e tentava correr atrás do cara e não conseguia, e ele me deixou cada vez mais nervoso em relação ao jogo. Então, assim, eu acho que eu vi a mais qualidade, e assim, não vou falar que cravar que o Houston pararia o Michael Jordan, ninguém parou. Não vou cometer esse crime. Mas que o Olajuwon ia deitar naquele garrafão. Tipo Bill Wellington, Will Perdue, Scott Williams. Cara, ia botar todo mundo no bolso. Sacanagem que o Olajuwon ia fazer. Resumindo... Se ele já fez isso com o Shaq na final, imagina o que o cara não ia fazer. Pô, com esses caras que eu citei aqui. Cliff Levingston. Era um desafio maior do que cada um do primeiro tricampeonato. Muito maior. E talvez maior também de cada um do segundo tricampeonato. Ou aquele Utah Jazz com Stockton e Malone. Sei não, hein? Que era a pressão em quadra, né? Jogando em casa. O Utah te amando, né? É diferente. No segundo. E o Phoenix Suns... Em 98, 97 a temporada... Não, aí o mérito do Barkley, que pô, é uma temporada voando, histórica. Espetacular. Voando, MVP, mudança de ginásio. Cara, o Phoenix Suns é o único time na história a vencer 2 jogos em Chicago em NBA Finals. Porque todo time conseguia morder lá. O Portland vence o jogo. Ganhou o jogo 3. O Lakers ganha o jogo 1 lá. Com várias prorrogações, 3 prorrogações. O Portland ganhou o jogo 2 lá. Ganhou o jogo 5. O Phoenix também. Exato. Não permitindo que o Chicago o Phoenix perdeu os 3 jogos em casa na série. 1, 2 e o 6. Com a assista final do John Paxson. Não adiantou nada você ganhar 2 vezes em Chicago. Uma peninha, então, que não vimos... tivemos esse confronto. Você sabe, eu já falei isso em outras oportunidades. Ápice com Jordan. Falei isso até no final de semana retrasado, que teve um evento importante aqui. Não sei, é uma edição especial, eu não sei. Falei porque eu estou pensando já no futuro, entendeu? Eu tenho bola de cristal. O Houston Rockets e Chicago Bulls, quando eu jogava, você que também é um adepto do videogame, eu sempre gostei de ver, não de ficar jogando. O que eu pegava esses jogos, jogar times históricos? Pegava o time, simulador, e deixava jogar sozinho. E eu lembro de uma das vezes que eu fiz, o Houston ganhou 90-88. Por que, cara? O jogo de defesa... Um jogo que tinha Pippen e Jordan de um lado, você tinha Olajuwon, você tinha grandes defensores de perímetro do outro lado. Vai ficar tudo no terreno da especulação. Sim. Porque, no final das contas, o Michael Jordan, toda final que esteve, venceu. E imagine que a intensidade dele, se estivesse nas finais, seria novamente... Ele, como gostava dessas histórias, ele aqui queria puxar. Pô, o Olajuwon foi um do draft no meu mesmo draft. 84. Ele ia trazer esse conceito, essa motivação extra para tentar vencer o cara que foi um do draft naquela oportunidade. E que, aliás, né, porque o Orlando realmente, naquele momento, era um time muito jovem, um talentoso, 95, porém... com Shaq, Penny Hardaway, Dennis Scott, Nick Anderson. Mas como seria realmente maravilhoso se, por acaso, tivesse rolado a final de 95 fosse Bulls e Rockets, que além dessa questão do domínio do Olajuwon, que a gente está cansando de falar aqui neste Jaracas Podcast, seria um reencontro de Clyde Drexler em finais com Jordan. Exatamente. Seria uma reedição ele que perdeu para o Jordan. Não, e o Drexler tentando mas ser aí campeão, fica no né? si. Ele conquistou o título, o Clyde the Glide Drexler. Então, o Houston,
merece essa conversinha aí Sim. da aposentadoria do Michael Jordan. time, é Wilson. só para ocupar tempo E o time em de programa 95 de era fim de ano. maravilhoso. Aí você tem, no bicampeonato, você tem Robert Horry. O Robert Horry, quando chega o Drexler... Mas eu senti que você ficou numa dúvida aí em relação na comparação Houston com o Utah Jazz. Não, eu acho que... porque eu... Mas assim, a falta de... Inclusive, um título de conferência do Utah é clássico com o John Stockton ganhando do Houston. Aí já um outro Houston com o Charles Barkley lá, né, tentando em desespero um anel na reta final de carreira. Na marra, né? É assim, porque o que me chama a atenção quando você vai enfrentar um adversário, você vai ver a fraqueza do adversário. A fraqueza do Chicago sempre foi a posição de pivô. Você tinha um Bill Cartwright experiente, veterano, no começo do tricampeonato. Aí você tinha todos esses que eu citei, Will Perdue, Bill Wellington, Scott Williams, Cliff Levinson, com muito respeito a todos que são campeões da NBA. Como o Luke Cornet é campeão, como o Brian Scalabrine é campeão. Cara, se somar todos esses quatro... Ele é campeão, mas aquela foto dele com o anel assim, Scalabrine... É agressiva. Intimida. Não, ele choca a sociedade. Sim, é um ataque à sociedade. Sim. Ainda mais que a gente já citou aqui que o Ingram Malone, não ganhou, Barkley, que o Stockton não Larry ganhou, Johnson, Wilkins, a gente falou de tantos Aquela jogadores. Foto do Scalabrine Exatamente. Tapa na cara da Pat sociedade. Ewing, que você citou, a gente já citou metade dos caras aqui grandes que não tem anel. Mas